aqueles que vou autorizando aqui a entrada do pessoal. De muita gente nessa turma de vocês, tem mais de 50 pessoas, próximo de 50 pessoas. Mas vai lá, vamos dar início à aula. Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a exposição aí da matéria e, eventualmente, quem tiver qualquer questionamento para fazer, abre o áudio aí, faz o questionamento mesmo de maneira por mensagem, né? Mensagem oral, para que todos possam ouvir, para que também eu possa entender de maneira bem clara, bem objetiva, para que não possa ter engano da minha parte no que diz respeito à questão que está sendo questionada. Tranquilo? Inicialmente, então, minha ideia era possibilitar que vocês fizessem qualquer questionamento referente à aula anterior. Alguém quer perguntar algo a respeito do tema tratado na aula anterior? Se alguém tiver qualquer questionamento, eu peço que faça o questionamento aí da forma que eu indiquei, faça o questionamento de forma oral, para que aí eu possa ver como é que eu posso esclarecê-lo aqui. Professor, Sim. eu tenho um questionamento em relação àquela parte de prestação de serviço à comunidade. Eu gostaria que você explicasse de novo aquela parte que fala assim, se a pessoa pega 2 anos e for maior que 1 ano, ela pode cumprir trabalhar, a menos que seja menor de 1 ano. Eu não entendi muito bem isso, não. Tá, espera aí um pouquinho que nós vamos lá. Prestação de serviço à comunidade. Uhum. Vamos lá. Direito penal. Direito penal 4, não. Um minutinho só. Sim. Prestação de serviço à comunidade. Olha lá. Vamos falar aqui de prestação de serviço à comunidade. Vocês entenderam que nós temos, num primeiro momento, nós temos várias modalidades de pena, né? Naquela primeirona divisão. O que nós temos de pena? Nós temos pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. A pena restritiva de direito, ela se subdivide. Como a gente falou, ela se subdivide em 6 modalidades diferentes: prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito, limitação do final de semana e multa. São 6 modalidades de penas restritivas de direito, ok? Uma dessas penas, e aí foi o questionamento, é a pena de prestação de serviço à comunidade. A prestação de serviço à comunidade está regulamentada lá no 46 e parágrafos. Vamos lá no artigo, eu vou ter que me recorrer aqui, volta e meia, do Código Penal. Vamos lá no artigo 46 e parágrafos, eu explico ela aqui rapidão. 46 e parágrafos. Vamos lá. Aqui. A prestação de serviço à comunidade ou entidade pública é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Parágrafo 1º. A prestação de serviços à comunidade ou entidade pública consiste na atribuição de tarefas gratuitas. Parágrafo 2º. A prestação de serviço à comunidade dá-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Parágrafo 3º. As tarefas a que se referem ao parágrafo 1º serão atribuídas conforme a aptidão do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Parágrafo 4º. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substituída em tempo menor, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Pois bem, gente, olha só. Nós vimos que as penas restritivas de direito, para
para que elas possam ser aplicadas, para que elas são sempre aplicadas em substituição, não é isso? Pena restritiva de direito é sempre aplicada em substituição. Substituição à pena privativa de liberdade. O requisito primeiro é que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos. Pena privativa de liberdade, ela tem que ser inferior a 4 anos. No que diz respeito particularmente à pena de prestação de serviço à comunidade, não basta a pena privativa de liberdade ser inferior a 4. Ela tem que ser superior a 6 meses. Se a pena privativa de liberdade, por exemplo, aplicada, se a pena privativa de liberdade substituída, se a pena for de 4 meses, de 3 meses, de 2 meses, ela pode ser substituída por uma restritiva de direito? Pode. Porém, não pode ser uma pena de prestação de serviço à comunidade. Tem que ser outra modalidade. Então, a pena, para ser substituída por prestação de serviço à comunidade, tem que ser menos de 4 anos, porém mais de 6 meses. Tranquilo? Essa é a primeira questão. No que diz respeito, eu acho que foi esse o questionamento aí, no que diz respeito à possibilidade de cumprimento. Como é que se dá o cumprimento? O cumprimento se dá à razão de 1 hora de trabalho, de prestação de serviço à comunidade, por dia de pena substituída. Se a pessoa pegou, como eu disse, acho que foi esse o exemplo que eu dei, se a pessoa pegou uma pena privativa de liberdade de 1 ano, são 365 dias, ela vai ter que trabalhar 365 horas. Tranquilo? A razão de 1 hora diária, sempre 1 hora diária. O que a lei autoriza é, caso a pena substituída seja superior a 1 ano, se a pena, suponhamos, for de 2 anos, se a pena for de 2 anos, 2 anos são 365, 730. A pena é de 730 dias. Então, a pessoa tem que trabalhar 730 horas. O que a lei autoriza é, se a pena for superior a 1 ano, portanto, nós estamos falando de 2 anos, são 730 horas, a pessoa pode cumprir ela em menos tempo, em menos de 2 anos. Como eu disse lá no exemplo, se a pessoa for prestar serviço no orfanato, o orfanato não para. A pessoa presta serviço sábado e domingo, se a pessoa for prestar serviço no orfanato, por exemplo. Ela pode diminuir esse seu período de prestação de pena, como? Se for superior a 1 ano. Não são 730 horas? Ela pode cair desses 2 anos para 1 ano e 1 mês, ou até mesmo 1 ano. O que a lei não permite é que seja por um período inferior à metade da pena substituída. Qual foi a pena substituída? Uma pena privativa de liberdade de 2 anos. Qual é a metade de 2 anos? 1 ano. A pessoa pode prestar em menos tempo? Pode. Só não pode prestar em um tempo inferior a 1 ano. Suponhamos que essa pessoa que recebeu a pena seja uma pessoa que não possua trabalho. Se a pessoa não trabalha, ela tem o dia inteiro livre. Se ela quiser, ao invés de trabalhar 1 hora por dia, que é como estabelece a lei, se ela quiser trabalhar 4 horas por dia, ela vai cumprir essa pena em 6 meses. Isso que a lei não autoriza. Por quê? Porque a pena substituída foi de 2 anos. Se for de 2 anos, ela pode cumprir a pena no máximo. Ela pode cumprir a pena no máximo em 1 ano. No mínimo, né? Em 1 ano. Ela não pode cumprir a pena num período inferior a 1 ano. Nunca pode ser quando a pena substituída for superior a 1 ano. Entendem? Se a pena for de 10 meses, ela não pode cumprir, ela vai ter que cumprir necessariamente a razão de 1 hora por dia. Ela não pode cumprir a pena em menos de 10 meses. Se a pena for superior a 1 ano, ela pode cumprir a pena em menos tempo. Porém, não pode ser em tempo inferior à metade da pena substituída. Tranquilo? Alguém tem mais algum questionamento para fazer a respeito da aula anterior? Ou podemos já seguir com a matéria? Podemos seguir?
Então, vamos lá. Aqui. Pena de multa. Pois bem, gente, nós já falamos de privativa de liberdade, restritiva de direito, e agora vamos falar de pena de multa. Pena de multa. Vamos começar do começo. Eu peço que quem tiver qualquer questionamento para fazer, pode abrir o áudio e fazer o questionamento oral, viu, gente? Até mesmo para eu não ter que ficar abrindo o chat aqui toda hora, que eu vou ter que abrir uma outra, vou ter que ficar abrindo outras abas aqui. Quem tiver qualquer questionamento, tem alguma coisa, alguém tem mais algo a questionar aí ou não? Aqui, ó. Apesar dos pesares, deixa eu responder aqui a Maria Eduarda. Ela está questionando se nas penas de caráter financeiro, se o condutor não pagar, mas se dá conversão, suponho que ela esteja falando das penas de caráter financeiro em geral. Olha só, o que nós temos na pena restritiva de direito? Como é que se dá a aplicação dela? Ela sempre é aplicada em substituição à pena privativa de liberdade. Ela é sempre aplicada em substituição à pena privativa de liberdade. Se a pessoa não cumprir a pena restritiva de direito substituída, nós primeiro temos a substituição. A pessoa recebeu uma privativa de liberdade, substitui por uma restritiva, uma ou mais restritivas de direito. Se a pessoa não cumprir a restritiva de direito, seja ela de que natureza for, nós temos a conversão. Primeiro nós tivemos a substituição, aí agora no segundo momento nós vamos ter a conversão. O que é a conversão? É o retorno da pena restritiva de direito para a pena privativa de liberdade. Se a pessoa cumpriu, foi determinado a ela o cumprimento da pena restritiva de direito, e ela não deu cumprimento, a aula está sendo gravada, e ela não deu cumprimento, nós vamos ter a conversão, e ela aí vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade. Tranquilo? Algum questionamento mais? Então vamos que vamos. Olha lá. Pena de multa. A pena de multa, vamos para o conceito aqui para nos situarmos. A pena de multa constitui uma modalidade de pena pecuniária imposta pelo Estado às pessoas condenadas pela prática das infrações penais. Trata-se de uma retribuição não correspondente ao valor do dano causado, considerada como sanção de natureza patrimonial por representar o pagamento em dinheiro por determinação judicial em virtude de sentença condenatória. Olha só, gente, a multa, por mais que ela apresente um caráter financeiro, por mais que a multa apresente um caráter financeiro, né, porque ela é paga em dinheiro, nós vimos lá uma das 3 modalidades de pena, o que o conceito nos traz é que ela não é um ressarcimento, ela não é uma indenização, ela é uma responsabilização penal, não é? Nós sabemos que um mesmo fato, ele pode constituir diversos ilícitos. O mesmo fato pode constituir um crime, pode constituir um ilícito civil, pode constituir um ilícito ambiental, um ilícito administrativo. Para cada qual desses ilícitos, o Estado tem a sua resposta. Quando nós estamos falando em pena privativa de liberdade, quando nós estamos falando
em pena privativa de liberdade, não, perdão. Quando nós estamos falando em pena de multa, essa é uma modalidade de resposta que o Estado dá àquele que comete um crime. Não se trata de indenização, não se trata de ressarcimento. Se a pessoa venha cometer, suponhamos, um crime de dano, comete um crime de dano contra uma outra pessoa, e é estabelecida a ele uma pena de multa no processo penal, o valor dessa multa é direcionado ao fundo penitenciário. O valor dessa multa não é direcionado à vítima. Então, a vítima pode entrar normalmente com uma ação de reparação de danos e ela vai receber integralmente o valor que lhe é devido. Neste valor que ela vai receber, não vai se compensar a multa paga pelo réu a título de pena, não. A multa foi um tipo de pena no processo penal, aquele dinheiro se destinou ao fundo penitenciário, aquilo ali não é uma indenização, esse dinheiro não é indenização, esse dinheiro é uma modalidade de pena. A vítima poderá cobrar o seu prejuízo, como nós estamos falando, num crime de dano. A vítima poderá cobrar o seu prejuízo normalmente, tranquilo? Pois bem, como é que a multa vem prevista? Como é que a pena de multa vem prevista em lei? Olha só. A pena de multa, ela vem prevista no preceito secundário. Nós sabemos que todo crime, na descrição do crime, nós temos um crime na sua descrição, ele traz o que é chamado de preceito primário, que é a descrição da conduta criminosa. No crime de homicídio, preceito primário, matar alguém. E traz o preceito secundário. O que é o preceito secundário? O preceito secundário é a pena. No crime de homicídio, preceito primário, matar alguém, homicídio simples. Preceito secundário, pena de 6 a 20 anos. Tranquilo? Preceito secundário. Pois bem, a multa, como é que a multa é prevista? A multa, a pena de multa, ela é prevista no preceito secundário. Ela vem prevista na própria determinação da pena aplicada ao crime. Como nós acabamos de falar aqui do tema pena restritiva de direito, uma das características da pena restritiva de direito é que ela não vem prevista no preceito secundário. Ela é sempre aplicada em substituição. O que nós dissemos, ainda brinquei com vocês, que o único delito que traz uma pena restritiva de direito no seu preceito secundário é o delito de uso de droga. Quando o juiz brinca, quando o juiz vai lá e vira e fala para o menino, adverte o menino, fala, não vai maconha não. Preceito secundário, pena restritiva de direito no preceito secundário. De resto, todas as outras penas restritivas de direito, elas são sempre aplicadas em substituição. Elas não estão no preceito secundário. Aqui, não. Aqui a pena de multa clássica, que nós sabemos e já falamos, inclusive, que existe a pena de multa também aplicada em substituição. Mas a pena de multa clássica, ela vem prevista no preceito secundário. E ela vem prevista de maneira alternativa ou cumulativa com a pena de multa. Ela vem prevista de maneira cumulativa ou alternativa. Olha só para vocês verem. Vamos lá no Código Penal, nos crimes contra a honra. Só para vocês verem dessa previsão de maneira alternativa ou cumulativa. 139 e 140. 139 e 140, sim, aqui. 139. Difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Multa prevista no preceito secundário de forma cumulativa, porque é pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Crime de injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro.
pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Vejam que aqui na injúria ela é prevista de maneira alternativa. Artigo 140, artigo 138, crime de calúnia. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, prevista de maneira cumulativa. Então, na calúnia e na difamação, a multa é prevista de maneira cumulativa. Na injúria, a multa é prevista de maneira alternativa. Então, a multa ela vem no preceito secundário, ela vem no próprio tipo, e ela pode ser prevista de maneira alternativa ou de maneira cumulativa. Essa é a pena de multa clássica. Tranquilo? Essa é a pena de multa clássica. O que mais que nós dissemos a respeito de pena? O que mais está previsto na regulamentação? Nós temos lá a previsão de como se dá a aplicação da pena de multa. A aplicação de pena de multa é regulamentado lá no artigo 49 do Código Penal. Vamos a ele lá. Artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Parágrafo 1º. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Parágrafo 2º. O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. Olha só, gente. Antes da reforma, até há pouco, até há muito, antes da reforma do Código Penal, os crimes traziam o valor da multa. Isso gerava uma situação muito complicada, porque os valores, principalmente que a gente tinha uma inflação galopante, os valores estavam sempre desatualizados. A partir da reforma, o que nós tivemos? Nós tivemos aí a criação do dia multa. A pena de multa ela é aplicada numa variação que vai de 10 a 360 dias multa, como consta do artigo 49, e o valor de cada dia multa irá variar de 1/30 do salário mínimo a 5 salários mínimos por dia multa. Por dia multa. Tranquilo? A aplicação se dá dessa forma. O cálculo primeiro de quantos dias multa, o cálculo primeiro de quantos dias multa e também o cálculo de quantos dias multa, num primeiro momento, e na sequência, qual o valor do dia multa. Aí agora, e como é que o juiz chega a este cálculo? Como é que o juiz chega a este cálculo? É o seguinte, quando a gente for falar de aplicação de pena é o nosso próximo tema, quando nós formos falar de aplicação de pena, nós vamos ver que o juiz, para a sua aplicação, ele obedece um critério chamado de critério trifásico na aplicação de pena. Critério trifásico. A gente vai falar com mais pormenores, mas ele considera circunstâncias judiciais, causas agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição. Nós vamos ver que neste cálculo, o juiz ele vai, num primeiro momento, calcular, considerado esses 3 critérios, os critérios trifásicos, ele vai calcular, primeiro, a quantidade de dias multa e só depois é que ele vai estabelecer o valor de cada dia multa.
E como é que ele faz para estabelecer este valor do dia multa? Nós temos a previsão lá no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no seu máximo. Então, vamos falar mais uma vez. Qual é o propósito da pena? Vocês lembram lá, quando a gente começou, nós falamos que nós adotávamos a teoria mista. O propósito é prevenir e reprimir o cometimento de crimes. O propósito é reprimir o crime cometido e prevenir que novos crimes não aconteçam. Em razão disso, a pena de multa a ser aplicada tem que ser suficiente para gerar esses dois efeitos: repressão e prevenção. Como a gente acabou de ler aí no artigo 60, parágrafo 1º, a pena de multa, ela deve, o que o juiz deve se pautar no seu estabelecimento da pena de multa é na condição financeira do acusado, na condição financeira do condenado. Isso em razão do princípio da proporcionalidade da pena. Olha só, então como é que funciona o cálculo do valor como é que funciona o cálculo para se saber qual a multa a ser aplicada para a pessoa, para o condenado? Vamos desde o princípio. Como eu disse para vocês, nós vamos estudar como é que se faz cálculo de pena, aplicação de pena. Na aplicação de pena, vamos começar do começo. Estabelece o artigo 49, que são de 10 a 360 dias multa. Então, primeiro o juiz tem que se limitar nisso aí. Ele pode aplicar um mínimo de 10 e um máximo de 360 dias multa. Tranquilo? O juiz vai lá nesses critérios que eu falei para vocês. É um critério trifásico. Ele considera, primeiro, umas circunstâncias que são chamadas circunstâncias judiciais. Por hora, vocês têm que saber simplesmente que se trata desses critérios trifásicos, porque nós vamos falar dele lá na nossa próxima aula. O juiz, ele tem que, primeiro, considerar umas condições chamadas circunstâncias judiciais, que são circunstâncias de ordem subjetiva. Depois, o juiz considera agravantes e atenuantes. Depois, o juiz considera causas de aumento e diminuição. Nós vamos falar sobre cada uma dessas lá na frente. Mas o que vocês precisam saber neste momento é, num primeiro momento, para o juiz saber qual vai ser a quantidade de dias multa aplicado, se 10 ou 360, se 10, 20, 50, 100, entre 10 e 360, para saber qual a quantidade de dias multas aplicado, ele vai se valer desses critérios trifásicos. Circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição. Beleza? Pois bem, estabelecido o número de dias multa a serem pagos, o juiz chegou ao valor, beleza. Vão ser 100 dias multa. Consideradas essas três circunstâncias, que mais uma vez nós vamos falar dela na próxima aula, consideradas essas três circunstâncias, eu cheguei a 100 dias multa. Beleza. Ele vai passar para o segundo momento. O segundo momento é quando ele vai calcular o valor de cada dia multa. Para o cálculo deste valor de cada dia multa, para o cálculo do valor de cada dia multa, aí sim que nós vamos lá no artigo 60, nós vamos no 49, mas também vamos no 60. O que diz o artigo 49 no que diz respeito ao valor de cada desses dias multa? Artigo 49. Qual o valor possível de cada dia multa? O juiz falou lá, eu falo o artigo 49. Cada dia multa pode valer de 1/30 do salário mínimo
de 1/30 do salário mínimo até 5 salários mínimos. 1/30 do salário mínimo, vamos fazer de conta que o nosso salário mínimo seja, ele está 1.000 e pouquinho, né? Vamos para ficar uma conta bem redondinha. Suponhamos que o nosso salário mínimo fosse R$900. Seria 1/30 do salário mínimo, 1/30 de 900, 30, né? 30 vezes 30, 90. 30 vezes 30, 900. O valor do dia multa tem que variar entre, se o nosso salário mínimo fosse R$900, entre R$30, 1/30 do salário, até 5 salários mínimos. Trabalhando aí com salário mínimo de R$900, pode ser até R$4.500. 5 vezes 900, 4.500. Então, o valor de cada dia multa pode ser de R$30 a R$4.500. Beleza? E aí, o que nos diz o parágrafo, como eu disse, nós olhamos o parágrafo 1º do 49 e também vamos lá no parágrafo 1º do artigo 60. O que o parágrafo 1º nos diz? Ele fala que, na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Ou seja, na fixação do valor do dia multa, o juiz vai olhar para a condição financeira do réu. Nunca esqueçamos que a pena tem que ser suficiente para prevenir e reprimir. Parágrafo 1º, a multa poderá ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no seu máximo. Então, veja só, se o juiz entender que, olha só, pode ser de R$30, no nosso exemplo dado, a R$4.500 cada dia multa. Se o juiz entender que, olha só, a pessoa é muito rica, como a pessoa é muito rica, se eu estabelecer para ela o valor de R$4.500 por cada dia multa, não vai fazer nem cócega. Então, eu vou fazer o seguinte, eu apliquei a ela R$4.500, o parágrafo 1º me autoriza que eu possa triplicar esse valor. 4.500 vezes 3 vira R$13.500. Cada dia multa para essa pessoa, que é muito rico, vai valer R$13.500. E eu apliquei a ela 100 dias multa, aí vocês não me pedem para fazer essa conta, mas o valor total da multa vai ser 100 vezes 13.500. Esse vai ser o valor total da pena de multa aplicada a essa pessoa. Então, no cálculo, primeiro momento, o que nós temos que saber? No primeiro momento, para se estabelecer a quantidade de dias multa, que vai variar entre 10 e 360, nós vamos olhar aquele critério triplo que eu acabei de falar, circunstâncias judiciais, causas de aumento e diminuição, circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição. Esses serão os 3 critérios utilizados para se chegar à quantidade de dias multa. E aí, quando a gente for estabelecer o valor de cada dia multa, aí nós vamos olhar para a condição financeira do réu. Mínimo de 1/30 do salário mínimo, máximo de 5 vezes o salário mínimo, e se ainda assim, considerando cada dia multa 5 vezes o salário mínimo, se ainda assim não for suficiente para repressão, porque a pessoa é muito rica, o parágrafo 1º do 60 nos autoriza a multiplicar o valor desse dia multa por até 3 vezes. Nós podemos deixar de ser 5 salários e passar a ser 15 salários, não é isso? 15 salários mínimos. Por valor de cada dia multa. Tranquilo? Algum questionamento aí ou tá ok? Sigamos. Olha lá. Artigo 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitado em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Então, num primeiro momento, qual é a regra?
A regra é que o pagamento se faça em 10 dias e que o pagamento se faça de maneira integral. Apenas excepcionalmente é que o juiz pode autorizar o parcelamento do valor da multa. Parágrafo 1º. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento do salário. A pessoa for assalariada, pode descontar no salário dela. Quando, for aplicada isoladamente, que se for aplicada, por exemplo, com pena privativa de liberdade, não tem como, essa pessoa não vai estar trabalhando, se que ela esteja trabalhando lá internamente recebendo por isso. 2, aplicada cumulativa com pena restritiva de direito. C, concedida a suspensão condicional da pena. Mais uma vez, parágrafo 1º. A pena de multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando, for aplicada isoladamente, se for aplicado só a pena de multa, ela pode ser descontada. 2, quando aplicada cumulativamente com restritiva de direito. Do inciso A e o inciso B, o que a gente conclui? A gente conclui que se a pessoa se além da pena de multa tiver sido aplicado à pessoa pena privativa de liberdade, não tem como fazer este pagamento por meio de desconto em salário, até mesmo porque a pessoa vai estar privada de sua liberdade. A linha C, quando concedida a suspensão condicional da pena. Nós vamos estudar o Instituto do SUSI, mas quando for concedida a suspensão condicional da pena, o que acontece? Quando a pessoa recebe o SUSI, ela, por mais que ela tenha sido apenada com uma pena privativa de liberdade, essa pena fica suspensa o cumprimento dela. Por isso que se fala em suspensão condicional da pena. São estabelecidas algumas condições e a pena fica suspensa. Então, por mais que a pessoa possa, eventualmente, ter sido punido com uma pena privativa de liberdade e uma pena de multa, uma pena privativa de liberdade e uma pena de multa, se for aplicado o SUSI no que diz respeito à pena privativa de liberdade, quer dizer que a pessoa não vai estar presa. Se a pessoa não vai estar presa, ela pode estar trabalhando. Ela estando trabalhando, o pagamento da multa pode se efetuar mediante desconto no salário do condenado. Tranquilo? Parágrafo 2º. O desconto não... Professor. Oi. Desculpa, eu não entendi, tipo assim, se a pessoa tiver recebido somente a pena de multa, vai descontar no salário dela. E se for acumulativa, não vai descontar? Deixa eu falar de novo, então. Olha só, quando é que a pena de multa pode ser descontado no salário da pessoa? Primeira das possibilidades, se a pessoa receber só pena de multa. Lembra que nós falamos aqui dos crimes contra a honra? Tem crime que está lá assim, pena de X, pena privativa de liberdade ou multa. Se a essa pessoa for aplicada apenas a pena de multa, que ela é prevista de maneira alternativa, se a essa pessoa for aplicada apenas a pena de multa, nós temos a possibilidade de que a pena seja descontada no salário dela. O pagamento da pena é descontado no salário dela. A segunda possibilidade é que essa pena de multa seja aplicada cumulativamente com pena restritiva de direito. Por que se ela for aplicada com pena restritiva de direito, pode descontar no salário da pessoa? Porque se a pessoa estiver cumprindo pena restritiva de direito, ela não está privada da sua liberdade. Se ela não está privada da sua liberdade, ela pode estar trabalhando. Se ela pode estar trabalhando, ela está recebendo salário. Recebendo salário, esse dinheiro, o valor da multa, pode ser descontado do seu salário. E a terceira possibilidade para se fazer o desconto na remuneração da pessoa, da pena de multa, é quando é concedida a suspensão condicional da pena. Aí você pergunta, suspensão condicional de qual pena? Suspensão condicional da pena privativa de liberdade. Se a pessoa tiver recebido
uma pena privativa de liberdade e multa. Lembra? Lá nos crimes contra a honra, um deles é assim: pena privativa de liberdade e multa. Se a pessoa tiver recebido, ao final da condenação, uma pena privativa de liberdade e uma pena de multa, se essa pena privativa de liberdade for suspensa, eu sempre brinco com vocês que nosso direito penal é uma mãe, né? O que não presta são nossas cadeias. Se existe a possibilidade da pessoa, dentre os vários institutos despenalizadores que nós temos no direito penal, existe um que chama SUSI, suspensão condicional da pena. Pode ser que a pessoa, ao final, seja condenada à pena privativa de liberdade, e mesmo condenada à pena privativa de liberdade, essa pena seja suspensa. Essa pena seja suspensa. A suspensão da pena privativa de liberdade foi ela aplicada junto com a pena de multa. A suspensão da pena privativa de liberdade faz com que a pessoa não precise ir para a cadeia. Se a pessoa não precisa ir para a cadeia, ela está na rua. Se ela está na rua, ela pode trabalhar. Se ela trabalha e tem salário, a pena de multa, não foram aplicadas as duas, pena privativa de liberdade e multa, a pena de multa pode ser descontada do salário dela. Tranquilo? Parágrafo 2º. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, gente. Parágrafo 2º. Vamos lá. Esse tem de buscar aqui e ali é osso. Vamos lá, parágrafo 2º. Se o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e sua família. Se a pessoa ganhar muito pouquinho e o dinheiro não for suficiente, ou for totalmente necessário para a pessoa se manter e manter o sustento de sua família, não pode ser feita esse desconto. A pessoa tem que pagar de outra forma. Não pode haver o desconto no vencimento se o salário, se ela ganha muito pouco. Dando sequência aqui, gente, olha só. Por um tempo, e é importante que se diga isso, por um tempo, nós tivemos uma discussão a respeito de quem seria competente para execução da pena privativa, da pena de multa. Olha só. E aqui nós fazemos uma distinção. Quando a pena de multa, quando a pena restritiva de direito não se faz o pagamento dela, nós temos a conversão, né? A pena restritiva de direito, se a pessoa não a cumpriu, nós temos a conversão dela para privativa de liberdade. Mesmo que seja, nós vimos lá, mesmo que seja a multa em substituição. Lembra, nós temos lá penas de caráter financeiro na restritiva de direito, nós temos multa substitutiva, temos perdimento de bens e valores e temos prestação pecuniária. Qualquer dessas penas de caráter monetário, se elas não forem pagas, as substitutivas, se elas não forem pagas, o que nós temos? Nós temos a conversão. A pena privativa de liberdade é substituída, a pena privativa de liberdade que foi substituída por uma pena restritiva de direito, ela é convertida, ela volta a ser privativa de liberdade. Quando nós temos o descumprimento voluntário de uma pena restritiva de direito, é isso que ocorre. Aqui na pena de multa é diferente. Se foi aplicada à pessoa uma pena de multa, essa multa autônoma, prevista no tipo, não a multa em substituição, se foi aplicada à pessoa uma pena de multa e ela não paga a multa, nós não temos a conversão da multa em privativa de liberdade. Aqui essa multa é executada. O que quer isso dizer? A multa ela é considerada dívida de valor da Fazenda Pública. Então, ela é cobrada judicialmente, como se uma dívida fosse. Como se uma dívida fosse, não. Ela é uma dívida. Ela é cobrada por meio de uma ação de execução.
Antigamente, eu encaminhei o material aí para vocês, nós tínhamos uma dúvida se quem faz essa execução, se é na vara de execução própria para cobrança de dívidas ou se é na vara de execução penal. Se quem faria a cobrança era o Ministério Público ou se quem faria a cobrança era a Procuradoria da Fazenda, que são órgãos distintos, né? Procuradoria da Fazenda Pública é ela que compete cobrar as dívidas do Estado. Na Promotoria de Justiça, nós sabemos que a função principal dela dentro do direito penal é propor ação penal. Pois bem, tinha uma dúvida, caso a pessoa não cumprisse a pena de multa, tinha uma dúvida a quem competia cobrar. Anteriormente, se entendia que quem tinha que cobrar essa dívida era a Procuradoria da Fazenda, que é um órgão do Executivo, e teria que ser nas varas de execução de dívida pública. Esse entendimento, ele apresentava alguns inconvenientes. Quais eram os inconvenientes? Primeiro deles, nós temos um princípio na Constituição, que é o princípio da intranscendência das penas. Está lá no artigo 5º, inciso 45. A pena ela não pode passar da pessoa do condenado. Quando a multa é considerada dívida de valor e era cobrada pela Procuradoria da Fazenda, ela era tratada como se fosse uma dívida normal, como qualquer outra. Ela não era tratada como se fosse uma pena. E, em função disso, as dívidas, elas perseguem o patrimônio da pessoa, né? Ainda que a pessoa venha a falecer, por exemplo, as suas dívidas acompanham o seu patrimônio. Então, o que ocorre? Havia a possibilidade da pessoa, até mesmo a pessoa falecendo, o criminoso falecendo, na execução, a dívida, a multa ser cobrada do seu patrimônio. E aí, esse princípio da intranscendência das penas, ele era desrespeitado, porque a partir do momento em que há o falecimento da pessoa, automaticamente os seus bens se transferem aos seus herdeiros. Se a pena de multa, sendo cobrada pela Procuradoria da Fazenda, como era, ela acompanhava esse patrimônio. E aí, se uma pessoa, se meu pai me falece, deixa para mim um patrimônio, o patrimônio automaticamente passou a ser meu. Se ele passou a ser meu, só que se meu pai deve em função de uma condenação penal, ele foi aplicada a ele uma pena de multa. Se existir a possibilidade dessa multa ser cobrada de mim, não vai estar sendo respeitado o princípio da intranscendência das penas. A pena dele vai estar passando para mim. Quem cometeu o crime foi ele, não fui eu. Tranquilo? Esse era o inconveniente da cobrança da pena de multa pela Procuradoria da Fazenda Nacional nas varas de fazenda pública. Além disso, qual era o outro inconveniente? Para que se faça uma execução, isso eu estou falando aqui para vocês a título de conhecimento mesmo. Para que se faça uma execução fiscal, para que a Procuradoria da Fazenda cobre uma dívida, execute uma pessoa, a dívida hoje, você tem que ter um valor mínimo para execução fiscal. Hoje esse valor é de R$20 mil. Se você dever para o Estado menos de R$20 mil, não é que a sua dívida vai ser perdoada. Você vai continuar devendo, você vai ser negativado, vai ter uma série de consequências, inclusive obtenção de certidões, enfim, você vai continuar devendo. Só que se esse valor for inferior a 20 mil, não vai ser instaurado contra você uma ação de execução fiscal, uma ação de execução pela Procuradoria da Fazenda. Então, o que acontecia? Acontecia da pessoa ser responsabilizada, ser a ela aplicada uma pena de multa, e se essa pena de multa fosse inferior a 20 mil reais, a Procuradoria da Fazenda não executava, não cobrava essa pena em juízo. Então, se a pessoa recebesse uma pena de multa pelo cometimento de crime num valor inferior a 20 mil, ela não precisava pagar, ela ia continuar devendo, mas o Estado não iria executá-la, não iria cobrar. Entendeu?
Recentemente, em razão dessa constatação de todos esses inconvenientes aí, recentemente nós tivemos uma alteração do artigo 51, que passou a disciplinar a situação de uma maneira diferente. Está lá no artigo 51 do Código Penal. Essa alteração se deu agora há pouquinho com o pacote anticrime. O que diz o artigo 51? Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Olha só, a partir dessa alteração aí com o pacote anticrime, alteração recentíssima aí da final de 2019, a pena de multa ela não é mais executada pela Procuradoria da Fazenda Pública e ela não é mais executada nas varas de execução da Fazenda Pública. A partir do artigo 51 dessa alteração, pacote anticrime, ela é executada na vara de execuções penais e quem promove a execução, quem propõe a execução, é o Ministério Público, é o promotor de justiça, é o Ministério Público Estadual, não é mais os procuradores não são mais os procuradores da Fazenda. Com isso, os inconvenientes foram vencidos. Por quê? Se a pessoa vier a falecer, a pena está extinta. Nós vamos estudar aqui, quando a gente estudar a extinção de punibilidade, uma das causas extintivas de punibilidade é a morte do agente. Se a pena está extinta, não tem como transferir essa execução para os herdeiros da pessoa. Esse primeiro inconveniente foi superado. O segundo inconveniente, que é valor mínimo, essa necessidade de valor mínimo, o preenchimento desse critério de valor mínimo, é para a execução feita pela Procuradoria da Fazenda. Na execução feita pelo Ministério Público, não há essa previsão da necessidade de que haja um valor mínimo de execução. Se a pessoa tiver sido condenada ao final lá na pena de multa a R$1.000, se a pessoa voluntariamente não paga essa multa, o Ministério Público, na própria vara de execuções penais, executa essa dívida, ainda que seja somente R$1.000. Se fosse na vara da Fazenda Pública pela Procuradoria da Fazenda, eles não iriam executar porque existe um valor mínimo e esse valor mínimo hoje é R$20.000. Tranquilo? Alguma dúvida? Então vamos dar sequência. Se tiver qualquer dúvida, vocês, para quem entrou aí depois, façam pergunta no áudio aí, viu, gente? Abre o áudio aí. Abre o áudio aí e faz a pergunta. Vamos lá. E aí, para encerrarmos o tema pena de multa, tem o artigo 52. O que o artigo 52 estabelece? É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Se a pessoa, depois de condenada, né, se ela é acometida por doença mental de qualquer natureza, nós não temos a execução da pena de multa. Nós não temos execução da pena de multa. A execução da pena de multa, a cobrança da pena de multa, ela é suspensa. O dinheiro que a pessoa destinaria para o pagamento da pena de multa, ela vai destinar para o seu tratamento. Tranquilo? Bom, gente, aqui nós encerramos pena de multa. Pelo que eu me recordo, na última aula nós falamos apenas de modalidades de pena restritiva de direito, não foi? Nós não falamos de conversão, como é que se dá a conversão, não. Ou falamos? Vocês se recordam?
Vocês se recordam se nós falamos como é que se dá a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos? Ou só falamos das modalidades? Que eu fiquei em dúvida, como são muitas turmas, aí eu fiquei em dúvida se eu tinha falado dos critérios de substituição ou não. Falei, né? Então tá ótimo. Falta ou não falta? Isso, exatamente, é o artigo 44. É o artigo 44. Nós falamos dele, a substituição ela vem disciplinada no artigo 44. Nós explicamos o artigo 44 ou nós só falamos das modalidades de pena restritiva de direito? Falamos então, né? Então tá ótimo. Deve ter sido em uma das turmas do noturno. Vamos lá, gente. Vamos para o nosso próximo tema aqui, então. Olha só. Concluídas as modalidades de pena, vamos passar aqui na sequência do Código Penal, vamos passar aqui para cominação de pena. Hoje nós falamos de cominação de pena, na próxima aula nós falamos de penas e aplicação de pena. Vamos lá. A aplicação de tema é interessante nós falarmos em uma única aula, que é um tema relativamente complicado. Vamos lá. Aplicação de pena, cominação de pena. O que quer dizer cominação de pena? Cominação de pena quer dizer, pedindo aqui para falar novamente sobre suspensão por doença mental, olha só, vamos lá. O que o 52 nos diz? 52. Ele diz que é suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. O que é execução? Execução é cobrança, não é? Execução é cobrança. Execução, quando você fala execução, é a cobrança da pena de multa. Nós vimos que a pena de multa ela pode ser paga de uma vez, ou, se a pessoa solicitar ao juiz, esse pagamento pode ser feito parceladamente, em função da sua condição financeira. Então, vamos pensar em duas situações. Primeira das situações, a pessoa está pagando a sua pena de multa de maneira parcelada e ela vem a sofrer uma doença mental de qualquer natureza. O que estabelece o 52? A pessoa pode suspender o pagamento não é que está extinta a punibilidade, não. A pessoa pode suspender o pagamento dessa pena de multa, se ele a vem pagando de forma parcelada. Essa é a primeira situação. Segunda situação prevista no artigo 52. Nós não acabamos de falar de execução. Quando a gente fala de execução de dívida, o que é execução de dívida? Que a pena de multa é uma dívida. O que é execução de dívida? Execução é cobrança. Quando você fala em execução de uma dívida, você está falando em cobrança de uma dívida. O que o 52 nos diz? Ele nos diz, é suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Então, suponhamos que a pessoa ela não pagou voluntariamente a pena de multa, então foi instaurada uma ação de execução contra ela. O Ministério Público, como nós acabamos de dizer pela reforma do pacote anticrime no artigo 51, o Ministério Público cobra essa dívida na vara de execuções penais. No transcurso do processo de execução, essa pessoa vem a sofrer de uma doença mental. Se essa pessoa vem a sofrer de uma doença mental, o que o artigo 52 diz? Ele diz, é suspensa a cobrança, é suspensa a execução da pena de multa. É suspensa a cobrança da multa, para que a pessoa destine este dinheiro que seria direcionado para o pagamento da multa, para que ela possa destinar esse dinheiro para o seu tratamento. Agora, vejam vocês, mais uma vez, é suspensa a execução. A dívida não foi perdoada. A não ser que a pessoa entre num estado aí
de doença mental e dele não retorne. Aí, por óbvio, ele não vai ser executado. Mas, se for algo transitório, não quer dizer que a multa foi perdoada, não. Foi só suspensa a sua execução, suspensa a sua cobrança. Tranquilo? Vamos lá. Olha só. Combinação, como eu estava dizendo. Combinação de penas, quando você fala em combinação das penas, nesses poucos artigos, o Código Penal veio a demonstrar, veio a indicar como é que são previstas as penas. Nós temos aquelas 3 modalidades de pena, né? Mais uma vez, penas privativas de liberdade, restritiva de direito e multa. Neste tópico aqui, de combinação das penas, o Código Penal veio estabelecer, nesses artigos, como é que as penas, cada qual dessas penas, são previstas em lei. Vamos lá, cada um desses artigos. Então, combinação das penas é a forma pela qual, combinação quer dizer de que forma essas penas são previstas em cada qual dos crimes. Artigo 53. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. O que quer isso dizer? A pena privativa de liberdade, aplicada em função do cometimento do crime, ela não pode ser nem superior, nem inferior ao mínimo, nem superior ao máximo. Ela não pode ser nem inferior ao mínimo, nem superior ao máximo. Nem inferior ao mínimo, superior ao máximo a quê? A pena prevista no seu tipo secundário, no preceito secundário, perdão. Mais uma vez, uma pena de homicídio, homicídio simples, não pode ser nem inferior a 6, nem superior a 20 anos. É isso que está nos dizendo o artigo 53. Os limites é aquilo que está estabelecido no preceito secundário. Artigo 54. No que diz respeito às penas restritivas de direito. Agora, gente, é importante dizer que só tem uma circunstância aqui no que diz respeito às penas privativas de liberdade. Nós vamos ver. Nós temos pena, nós temos as agravantes e atenuantes, e nós temos causas de aumento e diminuição. Nós vamos estudar isso. Em função de agravante e atenuante, o crime pode ser qualificado, por exemplo, em razão de uma agravante. Só que o crime qualificado, no próprio tipo, prevê também pena mínima e máxima. Se um crime foi cometido, por exemplo, um homicídio simples, como eu disse para vocês, a pena é de 6 a 20 anos. Então, se a pessoa comete um crime de homicídio simples, ela não pode receber nem pena inferior a 6, nem superior a 20. Porém, se nós estivermos diante da presença de uma agravante, quando há uma agravante, vem descrito no próprio tipo. Lá no homicídio, nós temos a agravante, ela está prevista no artigo 121, no parágrafo 2º. Isso é o homicídio qualificado. Ali, a pena varia de 12 a 30. Então, quem comete um homicídio qualificado não pode receber nem menos de 12, nem mais de 30. Né? Os limites da pena estão aí previstos no próprio tipo, como diz o artigo 53, no próprio tipo legal de crime. Já a causa de aumento e diminuição, e nós vamos falar delas, aí não. Em função das causas de aumento e diminuição, a pessoa pode receber, por exemplo, uma pena inferior ao mínimo previsto no tipo. Uma causa de diminuição que existe é a tentativa, artigo 14.2. Vocês já estudaram tentativa no semestre passado. Lembram lá na tentativa, a pena é reduzida de 1 a 2 terços, não é isso? Quando alguém comete um crime em tentativa,
a pena é reduzida de 1 a 2/3. Se a pena é reduzida de 1 a 2/3, se a pena é reduzida de 1 a 2/3, que nós temos? Nesta circunstância, se estiver presente uma causa de aumento ou diminuição, aí nós podemos ter uma circunstância em que o crime vai ser apenado com uma pena inferior ao mínimo ou superior ao máximo, a depender se estiver presente uma causa de diminuição ou causa de aumento. Tranquilo? Então, qual é a regra? A regra é, para a pessoa ser apenada, a pena não pode ser nem inferior ao mínimo, nem superior ao máximo, previsto no tipo. Isso é tranquilo. Qual é a exceção? A exceção é, se estiver presente uma causa de aumento ou diminuição, aí pode ser que ocorra da pena ser inferior ao mínimo ou superior ao máximo. Tranquilo? Estou vendo que tem um questionamento aqui do Marcos. Como é que o juiz vai para distinguir entre prisão e multa? A circunstância é a seguinte, Marcos. A multa, ela necessariamente vem prevista no preceito secundário. A multa, o juiz não tem, ele tem a faculdade, que o juiz, quando vem previsto pena privativa de liberdade ou multa, se a multa vier previsto de maneira alternativa, o juiz, considerando as circunstâncias, ele pode entender que, para este crime aqui, para esta pessoa, para que nós consigamos atingir os propósitos de prevenir e reprimir o cometimento de crime, para ela, eu preciso de pena privativa de liberdade. Para essa outra aqui, em razão das circunstâncias, em razão das circunstâncias, em razão da sua conduta, para ela basta a pena de multa. E isso se a multa for prevista de maneira alternativa. Se no tipo secundário tiver assim, pena de prisão ou multa. Se no preceito secundário tiver pena de prisão e multa, necessariamente a pessoa vai ter que ser submetida tanto a pena de prisão quanto a pena de multa. Tranquilo? Vamos dar sequência aqui. Vamos lá. Sim. Penas restritivas de direito. Espera aí só um pouquinho, gente. Deixa eu ligar o computador aqui na tomada. Um segundo. Penas restritivas de direito. Penas restritivas de direito. Vamos lá. Penas restritivas de direito. Artigo 54. As penas restritivas de direito são aplicáveis independentemente de cominação na parte especial. As penas restritivas de direito são aplicáveis independentemente de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixadas em quantidade inferior a 1 ano ou nos crimes culposos. Mais uma vez, artigo 54, as penas restritivas de direito são aplicáveis independentemente de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 ano ou nos crimes culposos. Olha só, gente. Se a pena for uma pena restritiva de direito, como nós dissemos, a pena restritiva de direito ela é sempre aplicada em substituição. Ela é sempre aplicada em substituição. E para que ela possa ser aplicada,
A pena privativa de liberdade substituída, se nós estivermos falando de um crime doloso, ela não pode ter, a pena aplicada tem que ser fixada em quantidade inferior a 1 ano. Perdão, as penas restritivas de direito são aplicáveis, independentemente de combinação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 ano ou nos crimes culposos. O que quer isso dizer? Nos crimes dolosos, as penas, nós tivemos a revogação tácita disso aqui, gente. Nós tivemos a revogação tácita, porque olha só, nos crimes culposos, as restritivas de direito são aplicadas em qualquer situação. Nos crimes culposos, pela parte final aí. Nos crimes dolosos, quer ver? Aplicação das penas restritivas de direito, como é que nós temos aqui uma impropriedade, exatamente, olha aqui no artigo 44, está logo na sequência. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Então, veja só, nós tivemos a revogação tácita do artigo 54. Nós não tivemos a sua revogação expressa, mas nele consta previsto. Até conferir isso aqui, gente. Nele consta previsto. Olha lá. Ele não está expressamente revogado. Ele foi revogado tacitamente. Olha só. Nós temos a previsão no 54 de que essa substituição só pode ocorrer se a pena no crime culposo for inferior a 1 ano. Só que nós tivemos a revogação tácita, mais uma vez, porque no artigo 44 estabelece que a pena pode ser de até 4 anos. Ou, se o crime for culposo, pode ser qualquer pena essa realização dessa substituição. Então, mais uma vez, quando eu comecei a falar de pena restritiva de direito, nós dissemos que ela é sempre aplicada em substituição. Tranquilo? Algum questionamento? Não. Vamos lá. Seguindo. Penas restritivas de direito. Ainda... Desculpa. Oi. O artigo 50 foi totalmente revogado, então? Ou tem alguma parte que ainda é prevista? Não, se você olhar direitinho, ela não tem fundamento nenhum, porque o 54 está, ó, as penas restritivas de direito são aplicáveis independentemente de combinação na parte especial, em substituição à privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 ano e nos culposos. Ponto. O que diz o 44? As penas restritivas de direito são autônomas e substituem, da mesma forma que no 54 está previsto, quando 1. Aplicada a privativa de liberdade não superior a 4 e o crime for cometido sem violência ou grave ameaça, ou qualquer que seja a pena se for culposo. Não, o artigo 54 ele está totalmente, ainda que tacitamente, mas ele está totalmente revogado. Ele está totalmente revogado. Dando sequência aqui, gente. As penas restritivas de direito, referidas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do artigo 43, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46. Vamos lá? Só para nós nos situarmos, como eu estou falando para vocês, nesse capítulo aqui, nós temos a previsão de como são previstas
né, nós temos a previsão de como devem ser regulamentadas em lei as penas, seja privativa de liberdade, seja restritiva de direito ou multa. Vamos lá. O que nos diz o 55? As penas restritivas de direito referidas nos incisos 3, 4, 5 e 6, quais são os 3, 4, 5 e 6? 3, limitação de final de semana. 4, prestação de serviço à comunidade. Limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade. 5, interdição temporária de direito. E 6, limitação de final de semana. Limitação de final de semana, olha que doidura, outra impropriedade da lei. Isso aqui é site atualizado do Planalto. Nós temos limitação de final de semana no inciso 3 e temos limitação de final de semana no inciso 6. Então, vocês podem considerar que as penas restritivas de direito de limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, não é isso? Vamos lá, mais uma vez, para não ter dúvida. Isso, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos. O artigo 55 estabelece que essas penas devem ter a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Se a pena privativa de liberdade foi de 1 ano, se for aplicada à pessoa qualquer dessas modalidades de pena restritiva de direito, aí, essa pena restritiva de direito vai ter que se dar no mesmo período da pena privativa de liberdade substituída. Ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46. O que nos diz o parágrafo 4º do 46? Parágrafo 4º, 46. É exatamente aquela questão que eu expliquei logo no princípio da aula. Se a pena substituída for superior a 1 ano, falando de pena restritiva de direito, pena de prestação de serviço à comunidade, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em período menor, em menor tempo, né? Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade substituída. Então, olha só. O que nós temos aqui? Para as penas de limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, qual é a regra? A regra é que a duração delas será a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Qual é a exceção? A única exceção é se a pena substituída aplicada for prestação de serviço à comunidade, e nessa prestação de serviço à comunidade, a pena substituída, a privativa de liberdade, tiver sido por período superior a 1 ano. Neste caso, se for superior a 1 ano, aí o cumprimento não precisa ser no mesmo período, na mesma quantidade de tempo da pena privativa de liberdade substituída. Pode ser em tempo menor, desde que não seja metade da pena privativa de liberdade substituída. Tranquilo? Entendido? Espera aí um tiquinho. Artigo 3º está vetado? 3 está vetado onde, Gabriel? Vamos lá. 3 do... Aí você vê que doidura. O 3 do 43, o 3 do 43 aí do seu código,
Aqui no site do Planalto, como eu acabei de falar para vocês, tem aqui a... Pois é aqui no site do Planalto, eu acabei de ler para vocês, inclusive, as alterações feitas pelo pacote anticrime, que foi agora, em 2019. O site do Planalto ele é atualizado todo dia. Inclusive, toda vez que eu vou dar aula, eu venho até o site do Planalto para ver se não houve nenhuma alteração legislativa. E aqui não consta que está vetado. Aqui ele consta do mesmo jeitinho. Aqui ele consta do mesmo jeitinho. Consta a previsão, está previsto 2 vezes a pena de limitação no final de semana. Mas, enfim, a gente tem que necessariamente desconsiderar uma dessas situações aí. Tá, vocês não entenderam o artigo 55, né? Tá aí a Joyce e a Maica. Vamos lá, vamos nele de novo. Artigo 55. Nós estamos falando de como deve ser a previsão das penas, né? Tranquilo. O artigo 55, o que ele estabelece? O que o artigo 55 estabelece? Ele fala, ó, as penas restritivas de direito referidas nos incisos 3, 4 e 5, então não vamos nem considerar o 6, porque ele repete. Quais são essas penas? Limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito, terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. A pena privativa de liberdade ela não é sempre aplicada em substituição? Perdão, gente. A pena restritiva de direito ela não é sempre aplicada em substituição? Se a pessoa foi condenada a 1 ano de pena privativa de liberdade, presentes os requisitos lá do artigo 44, essa pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, e se a restritiva de direito substituída for prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana ou interdição temporária de direito, se for uma dessas 3 modalidades de pena restritiva de direito, o que o artigo 55 nos diz? Ele fala, ó, essas penas restritivas terão que ter a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Mais uma vez, no nosso exemplo dado. Vamos supor que a pena tenha sido de 8 meses. Foi 8 meses de privativa de liberdade? Foi. Foi substituída por 8 meses. Foi substituída por restritiva de direito? Foi. Foi na modalidade, nenhuma dessas 3 modalidades? Sim, foi numa das 3 modalidades. Foi prestação de serviço à comunidade, foi interdição temporária de direito, ou foi limitação no final de semana. Então, tá bom. A pessoa vai ter que ficar esses 8 meses cumprindo qualquer dessas 3 penas. Beleza? Existe apenas uma única exceção. Qual é a única exceção? Ela está prevista lá no parágrafo 4º do artigo 46. Ela está prevista lá no parágrafo 4º do artigo 46. O que nos diz o parágrafo 4º do 46? Parágrafo 4º do artigo 46. Vamos lá. A pena privativa, o artigo 44, ele trata de prestação de serviço à comunidade, que é uma das penas restritivas de direito, é uma daquelas lá cujo cumprimento tem que se dar no mesmo período da pena privativa de liberdade. Não é? São 3, uma delas é a prestação de serviço. O que o parágrafo 4º do artigo 46 diz? Ele fala, ó, se a pena substituída for superior a 1 ano, não pode ser substituído pena de até 4 anos, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substituída em tempo menor do que o previsto lá no 55, porque o 55 fala que tem que ser o 55 fala que tem que durar a mesma quantidade de tempo.
O parágrafo 4º prevê que essa pena pode ser cumprida em tempo menor, porém nunca pode ser inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Vamos sair do exemplo agora nosso. Vamos supor que nós não estamos falando de 8 meses. Tem que ser superior a 1 ano? Vamos supor que a pena agora não é de 8 meses. A pena privativa de liberdade aplicada, que foi substituída, é de 2 anos. O que o parágrafo 4º nos autoriza? Ele fala, ó, exclusivamente para o caso de pena de prestação de serviço à comunidade, exclusivamente para esta pena, se a pena for superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade substituída for superior a 1 ano, a pessoa pode cumprir a pena em metade do tempo da privativa de liberdade. Pode cumprir a pena em menor tempo, porém, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade substituída. No nosso exemplo dado, foi aplicada à pessoa uma pena de 2 anos. Essa pena de 2 anos foi substituída por uma pena restritiva de direito. Foi substituída por uma restritiva de direito na modalidade prestação de serviço à comunidade. Ela tem que ficar 2 anos prestando serviço à comunidade? O parágrafo 4º, ele explica para a gente que não. Ele fala, ó, pode ser em período inferior, porque é mais de 1 ano. Porém, nunca pode ser em tempo inferior à metade da pena privativa de liberdade substituída. Ou seja, não pode ser inferior a 1 ano, jamais. Como eu disse inicialmente, pode ser que a pessoa seja uma pessoa que não trabalhe, que não estude, tem o dia inteiro livre, ela pode prestar serviço à comunidade, ela pode prestar 8 horas de trabalho por dia. Se ela quiser concluir a pena dela em 6 meses, em 4 meses, não, ela não pode. O parágrafo 4º fala que não pode ser em período inferior à metade da pena privativa de liberdade substituída. Professor. Oi. Na restritiva de direitos, no caso, se a pessoa for proibida de ter, tipo, a licença de um cargo, tipo médico, se for uma suspensão, assim, se a pena de privação de liberdade for de 2 anos, após esses 2 anos, a pessoa pode ter a licença de novo? Pode sim, porque a pena, ela é uma pena de interdição temporária de direito. Se ela for proibida de exercer a profissão, passado o período da pena substituída, ela pode voltar a exercer sua profissão, sem problema. A interdição é temporária e, conforme consta aí do 55, dura o mesmo tempo da pena substituída. Tranquilo? Artigo 56. Artigo 56. Vamos aqui, pelo menos, terminar a restritiva de direito. Artigo 56. A pena de interdição, prevista nos incisos 1 e 2 do 47, aplica-se para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos direitos e deveres, violação dos deveres que lhes são inerentes. Mais uma vez, as penas de interdição previstas nos incisos 1 e 2 do 47 aplicam-se para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, inerentes sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Olha lá, penas de interdição prevista nos incisos 1 e 2 do 47. Penas de interdição previstas no inciso 1 e 2 do 47. Vamos lá, que a gente acabou de falar aí. Penas de interdição temporária de direito. 2 delas. Proibição de exercício de cargo, função, atividade pública, bem como mandato eletivo. Inciso 2. Proibição de exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, licença ou autorização do poder público, como a medicina, a advocacia, a engenharia. O 47, ele já está nos indicando aí que essas penas, que vão ter a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, portanto, a interdição é
temporária, não é definitiva, a pessoa pode ter o registro dela cassado pelo conselho profissional dela. Em função da condenação criminal aqui, no caso, se for aplicada essa pena, a interdição é temporária. O artigo 56 está nos falando que essa pena ela é direcionada para aqueles crimes cometidos no exercício do cargo, do ofício ou da profissão. Nós já falamos a respeito disso na aula anterior. Artigo 57. A pena de interdição prevista no inciso 3 aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Artigo 3 do 47. Artigo 3, perdão, gente, artigo não, inciso 3. Suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo. É mais uma modalidade de pena de interdição temporária de direitos. Suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo. O 57 está nos falando que essa pena é destinada para crimes culposos cometidos no trânsito. Então, vejam vocês, eu já havia feito referência a esses, apesar de não ter falado especificamente de quais crimes, não ter feito referência específica aos artigos, mas eu já havia dito para vocês que as penas de interdição temporária de direitos, elas são direcionadas para crimes cometidos em determinadas situações. Então, o 57 nos fala, o 56 nos fala que as penas de interdição previstas no 1 e no 2, no inciso 1 e 2 do 47, são indicados para crimes cometidos no exercício do ofício, do trabalho, do cargo, e a pena de interdição da autorização para dirigir veículo é indicada para crime culposo de trânsito. Tranquilo? Gente, eu acho que dá para a gente terminar a pena de multa aqui, a gente não tem dificuldade, não? Podemos? Vamos terminar a pena de multa, porque aí a gente já liquida essa fatura já. Na próxima aula, a gente passa para a aplicação de pena. Se a pessoa tem que passar por algum teste depois Não existe essa previsão, não. Existe simplesmente a previsão da suspensão. Até mesmo porque, o que acontece? Só existe teste, nós sabemos, né? Deveria ser diferente, mas só existe prova para o exercício da profissão de advogado. O exercício da profissão de médico, de engenheiro, não tem prova, não. Né? Não tem avaliação. Então, a pessoa tem que passar por nenhum teste, não. A pessoa não precisa passar por nenhum teste. Pena de multa. Vamos falar aqui de pena de multa. Artigo 58, até mesmo porque nós já falamos a respeito de alguns critérios aqui de multa. Pena de multa. Artigo 58. A pena de multa prevista em cada tipo legal de crime tem os limites fixados no artigo 49 e os parágrafos deste Código. O artigo 49, nós já falamos dele, os limites da multa é um mínimo de 10 e um máximo de 360 dias multa. É isso? Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no parágrafo 2º do artigo 60 deste Código aplicam-se independentemente de cominação na parte especial. Olha só, gente. O que nós dissemos para vocês? Nós temos duas modalidades de multa. Nós temos a multa autônoma, que é prevista como pena restritiva de direito, e nós temos a multa aplicada em substituição. O que o parágrafo único do artigo 58 está nos dizendo é que a pena de multa prevista no parágrafo único do 44, e vamos ver o parágrafo único do 44, eu acho que aqui deve ter tido um erro também. Vamos lá. Aí, ó. Tanto é que o 44 nem tem parágrafo único. 44 nem tem parágrafo único. Foi um erro.
um erro do legislador. Mas o que o artigo 58 está querendo dizer é 44, parágrafo único do 44, na verdade, ele está querendo se referir ao parágrafo 2º do 44. O que diz o 44? As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Parágrafo 2º. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma restritiva de direito. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma restritiva de direito e multa, ou por 2 restritivas de direito. Então, se a pena substituída for inferior a 1 ano, multa ou restritiva. Se a pena for superior a 1 ano, multa e restritiva ou 2 restritivas. Então, vejam vocês, a multa ela pode ser autônoma, prevista no próprio preceito secundário, como ela pode ser aplicada em substituição. O artigo 58, ele está se referindo à multa aplicada em substituição. Ele diz que ela pode ser aplicada independentemente de estar prevista no preceito secundário, independentemente de estar prevista no tipo. É isso que ela, quando se fala independentemente de combinação na parte especial, independentemente dela estar prevista no tipo. E os limites são lá os 49, né? Mínimo 10, máximo 360, mínimo de 1/30 do salário mínimo, máximo de 3 salários, 3, não é isso? 3 salários, porque eu confundo com relação ao valor, é isso mesmo, 5 salários. Quantidade de dias, mínimo de 10, máximo de 360. Quantidade de valor do dia multa, mínimo de 1/30 do salário, máximo de 5 salários. É que o artigo 60 ele fala da possibilidade de ser multiplicado por 3. Está lá, artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu, já falamos. E falamos também do parágrafo 2º lá do 60, né, que o artigo 58 ele se refere também ao parágrafo 2º do 60. E no parágrafo 2º consta que a pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 meses, pode ser substituída pela pena de multa, observados os critérios dos incisos 2 e 3 do 44. Pena privativa de liberdade não superior a 6 meses. Bom, gente, o que nós temos a respeito de cominação das penas é isso. A partir da nossa próxima aula, nós vamos ver aplicação da pena, que aí é um tema mais complicado, é um tema que dá mais trabalho. Alguma dúvida? Vocês têm algum questionamento aí a fazer? Ou está tudo ok? Tudo ok? Então a gente vai encerrar a nossa aula aqui. Terça próxima a gente volta à aula. O que ocorre? Eu já encaminhei uma atividade no portal, mas eu não sei se essa atividade, eu não sei como é que o portal estava, então eu tinha marcado para entrega de até agora, no sábado, na sexta, só que como o portal estava muito instável, eu estendi, já fiz isso para outras turmas, para a entrega dessa atividade até segunda-feira, que aí o pessoal tem o final de semana para fazer. Eu vou, como o portal eu ainda nem sei como ele está, porque na verdade eu não consultei mais o portal, depois daquela instabilidade, eu vou informar a líder, vou confirmar como é que está no portal, de qualquer forma eu vou passar a atividade para a líder, por outro caminho, ou por e-mail, ou pelo zap, e ela repassa para vocês. Tá tranquilo? Aí eu vou conversando com a líder a respeito dessa atividade. A atividade fica para entrega na segunda-feira. Então é isso, gente. Prazer. Até terça próxima.